Obrigado, pastor Kelso, sua esposa Jardine, por ter nos convidado. E nós estamos aqui pela primeira vez, eu estou em Campinas, estou conhecendo Campinas pela primeira vez. Então a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. A minha paixão é a igreja, eu sou um apaixonado pela igreja, adoro ministrar. Essa identificação de longa data do meu coração sobre a igreja é muito grande. Então parece que a cada ano eu fico mais apaixonado pela igreja. É um negócio fantástico. Eu sou casado com essa lindíssima que está aqui comigo, e nós temos 3 filhos, e 4 netos. Não olha para mim, eu não sou velho não, hein? Presta atenção aí. Mas eu também tive o privilégio aqui, a honra de encontrar um velho amigo meu, pastor Márcio Nogueira, que está ali. Na verdade, eu e a Deise fizemos parte da igreja dele, lá na zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon, não é isso, Márcio? Começamos lá, depois foi para a Lagoa, E ele foi padrinho de casamento meu e da Deise também, Muito legal. Aí, Márcio, só vou te dar uma notícia, aquela igreja já não existe mais, derrubaram. Ainda bem que eu tirei umas fotos e guardei do tempo de... Mas eu digo o prédio mesmo lá, o último prédio já não existe, derrubaram todo ele. Já não está mais lá. Mas é isso aí, gente. Então, vamos lá. A minha jornada é compartilhar algo com vocês, um pouquinho só de experiência que a gente está dentro da igreja, dessa necessidade de sermos edificados no poder vivo da palavra. Gente, a palavra de Deus na nossa vida é tudo que nós temos. É o Deus vivo nessa palavra escrita, que precisa, como eu falei aqui pela manhã, quem estava aqui pela manhã, eu vou só recapitular algumas coisinhas sobre isso aí, mas é tudo que nós precisamos, é que essa verdade, ela faça parte de quem nós somos. Olha que coisa interessante, é muito mais do que um livro que eu apenas carrego, eu tenho informação sobre Deus, ou eu leio a Bíblia, mas esse livro tem que fazer parte de quem eu sou. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no verso 23, está dizendo lá, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo está declarando que nós somos seres espirituais. Na verdade, nós temos essa faculdade chamada alma. O carro-chefe da nossa alma é a nossa psique. E no final dessa história, resumindo, é a nossa mentalidade. Eu sou um ser espiritual pensante. Então, o que eu estou conversando com vocês, iniciei de manhã, é nós prestarmos atenção em umas declarações das mais importantes que o apóstolo Paulo fez, em Romanos capítulo 12, no verso número 2, quando ele fala sobre nós não nos moldarmos ao padrão desse mundo, Esse é o verso que eu tenho usado, estamos falando sobre ele, Romanos capítulo 12, verso 2, e está escrito lá, não se molde ao padrão desse mundo, mas seja transformado, aleluia. E essa palavra transformação, gente, é a palavra metamorfose, a gente vai se tornando uma outra pessoa, um outro ser, à medida que a verdade vai fazendo parte de quem nós somos. Em outras palavras, é um processo de maturidade, é um processo de crescimento, é assim mesmo. Mas a igreja, nós como igreja, nós temos que dar total importância sobre isso. Eu estava comentando aqui que o padrão, o sistema desse mundo de pensar, ele é destrutivo. Olha a vida das pessoas, olha como elas estão em todas as áreas. Porque o inferno, ele trabalha incessantemente em trazer um pensamento que é contrário à verdade. O texto que eu usei aqui de manhã foi de Gênesis, logo no capítulo 3, falando como é que foi aquela proposta indecente das trevas para tirar e desligar a verdade que estava no coração de Adão e Eva, porque Deus havia dito, olha, vocês têm liberdade de comer de tudo que está por aí. Ok? Mas essa árvore aqui vocês não comam, porque no dia que vocês comer, vocês vão morrer. E aí então Satanás diz assim no próximo verso, olha, é certo que vocês não vão morrer. Ele dá uma declaração completamente contrária, gente,
completamente antagônica à verdade, mas isso não vem de qualquer maneira. Porque agora então ele passa a declarar por quê? Porque Deus sabe que no dia e tal, e aí você lê todo o verso, ela olha para a árvore, ela vê que é uma árvore desejável, né, não para comer, aquilo ali é uma atração, há um fascínio. Então o que acontece ali é isso que o inferno faz há anos, né? Ele é PhD milenar em trazer uma argumentação falsa, em trazer algo e fazer com que a gente desligue a verdade. Fazer com que a gente deixe a verdade de lado para cair nessa argumentação. Eu falei de manhã sobre determinadas argumentações que fazem sentido, do ponto de vista natural, que traz um convencimento, ok? Parece ser legal, mexe até nos sentimentos, mas são contrários à verdade. Se eu comer, eu vou morrer. Então essa é a nossa jornada em várias situações. Porque tantas pessoas começam uma jornada cristã genuína, entregam a vida para Jesus. Eu quero te falar, quando eu me converti, aquele grupo todo de jovens daquela época, eu continuo jovem, mas tudo bem. Aquele grupo todo de jovens, gente, a maior parte hoje não anda mais com Deus, está afastado de Deus. A própria pessoa que me levou para Jesus, e foi tão importante o impacto daquele encontro que eu tive com Jesus genuíno, foi um negócio tremendo que eu tive, e eu fiquei tão grato depois pela vida dela, que insistiu em me convidar, sendo educada para ir na igreja e tal, e o dia que eu entrei, então, comecei a ouvir a palavra, aquilo ali me entusiasmou, eu fui ouvindo, quando eu vi, eu já pertencia a ele, olha só, me pescou legal. Eu peguei e dei o nome da minha filha dela, porque é um nome lindo, obviamente, né? Mas hoje essa pessoa não caminha mais com Deus há vários anos. Mas o que faz a pessoa se desviar tanto, gente? Desse caminho que nós sabemos é o caminho, a verdade e a vida. É justamente a nossa parte em proteger a verdade dentro de nós e a responsabilidade pessoal nossa de fazer com que a gente cresça nela, fazendo parte da minha maneira de pensar. Por que eu estou indo lá no âmago da questão de pensar? Porque o nível do nosso pensamento é o nível da decisão da nossa vida. As nossas decisões, as nossas escolhas estão ligadas ao nível da minha mentalidade. Se a minha mentalidade não for continuamente renovada no poder da palavra, eu posso estar no aperto de uma área perigosa, de ser convencido pelas trevas, que não é bem isso, você está cansado. Olha o teu casamento aí como está, como o pastor Kelson falou. Olha, ela já não gosta mais de você. Você também não gosta dela, vai, dá uma olhada aí e tal. O inferno é terrível. Essa atmosfera, gente, é que destrói o mundo. Na verdade, ele não tem o poder de destruir as pessoas, mas ele tem esse poder de influenciar na mente com sugestões, ideias, convencimentos muito bem elaborados, e as pessoas acreditam. No momento que acreditam, tomam decisões e fazem escolhas com base nisso. E aí começa a decadência, começa a quebrar, aí as pessoas começam a entrar em desvios. E aí a vida da pessoa, ela tem maior esperança, expectativa que termine muito bem, obrigado. Não tem um ser humano que não deseja que a sua vida seja bem sucedida. Já parou para pensar? Ele pensa em família, ele pensa numa família maravilhosa. Ele pensa no trabalho, eu vou estudar, fazer isso, vou fazer um curso fora, eu quero trabalhar nessa área. Mas quando se trata de rodar a estrada, de andar, muitas coisas podem acontecer. E todo aquele desejo ficou só no desejo. Mas as coisas não se concretizaram, porque a sua maneira de decidir, ou seja, as suas escolhas, foram contaminadas. Alguém está entendendo aí, gente, o que eu estou falando? Esse eu considero, pastor Elinho, lá da minha igreja, eu falo com o pessoal lá direto sobre isso. E esse ano eu fiz uma série grande sobre isso aí. Eu costumo pregar em série de mensagens, para que a gente possa extrair o máximo das situações. Eu não posso me permitir ser moldado ao padrão desse mundo de pensar. Escuta, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, você também é. A nova criatura tem um padrão de pensar que é a verdade. Simples assim.
Eu comentei aqui de manhã que depois de um tempo eu aprendi, porque eu ficava lá vamos dizer, numa escada rolante dessa, né? A hora o meu sentimento estava lá em cima, lá embaixo, interferindo em muitas coisas na minha cabeça. Eu comecei a ver que eu ficava muito interrogando, questionando, falando com Deus e tal. Eu acho, eu penso, mas Senhor, é aquilo lá. E eu não permitia que essa verdade dominasse na forma de crença, é como ela é. Como ela é, eu recebo no meu coração porque eu escolhi. Eu parei então de argumentar, eu parei de ficar pensando, desejando isso de uma maneira humana que eu estou falando, ok? Esse lado do homem natural. E aí a minha vida começou a andar, porque eu comecei a andar por crença naquilo que eu acredito da verdade, naquilo que Deus ele diz a meu respeito. Aí, eu vou ser convencido pelas trevas naquilo que Ele diz que eu sou, fracassado, derrotado, doente, a minha vida não funciona, vai terminar mal, ou eu vou ser convencido por aquilo que Deus tem a dizer? Você sabia que na obra da cruz do Calvário, quando Jesus venceu e entregou o sangue dele, agora Deus tem uma maneira de olhar para mim e para você completamente diferente. Nós somos filhos, herdeiros. Nós temos um padrão de mentalidade que a própria palavra, principalmente o Novo Testamento, mostra quem nós somos em Cristo Jesus. E isso tem que estar em alta no nosso coração. Eu sou uma nova criatura, agora essa é a minha jornada, através disso aí, aprender a viver como nova criatura. Se eu aprendo a viver na prática como nova criatura, é isso que arrasta o poder de Deus, gente. Enquanto eu falo que eu acredito em Deus, é uma coisa. Quando eu agora começo a agir com base naquilo que eu acredito, eu começo a ver a manifestação do poder de Deus. Isso já é desde o passado, não é novo. No Velho Testamento é assim. Abraão provou pelas suas ações que ele acreditava em Deus, que ele é de fato o pai da fé. Simples assim. Muitas vezes a gente conversa sobre fé, mas a gente não entende que é mais simples do que a gente imagina. A fé é simplesmente uma ação com base numa certeza que eu tenho a respeito de Deus instalada no meu coração. Aí muitas áreas da nossa vida começam a andar. Então aqui de manhã eu compartilhei um pouquinho sobre a área de relacionamento, como o inferno ele mina, né? Ele entra na nossa cabeça para colocar tantos pensamentos de crítica, contra pessoas, pensando errado a respeito do marido, da esposa, dos filhos, contaminando o tempo todo, ele fica ali, aquilo é ruim, gera em mim, em você, muitos sentimentos negativos. Ele começa a colocar maneiras erradas de pensar. Eu fiz um comentário aqui de manhã, e por favor, recebe isso aí numa boa, mas preocupação e ansiedade, domínio de preocupação e ansiedade, nada mais é do que pensar errado a respeito das coisas. Ah, pastor, mas todo mundo é ansioso e é preocupado. Não. Jesus falou, não andeis ansiosos de coisa alguma. Se Ele disse, é verdade. Você crê ou não crê? Só que agora a gente tem que agir com base nesse padrão e começar a aprender, a entender coisas. E aquilo vai gerando sentimentos negativos. Eu trabalhei anos na minha profissão como médico, como pediatra, dei a minha cota, depois Jesus falou, agora você para que eu quero que você trabalhe para mim, integralmente, beleza. Então, naquela época eu já lidava com famílias que tinham problemas, obviamente na ordem de depressão, porque é a doença que mais cresce, é a doença da mente do ser humano, é a sua psique, ela está estrangulada num mundo desse que só cria imagem de fracasso, de derrota, de doença. As expectativas das pessoas, elas olham e falam, não tem nada melhor para mim, eu sou mais um na multidão. Eu quero te falar, você não é mais um na multidão, nós somos aliançados. Nós estamos no reino de Deus, somos filhos dele. É uma outra aliança, gente. Olhar para o mundo é olhar um mundo sem aliança. Olhar para o reino de Deus e olhar para aquilo que Deus fez na cruz do Calvário é olhar aquilo que nós temos que entender. Eu tenho uma aliança com Deus. Não somos melhores do que ninguém. Dá um amém a isso aí. Ok? Mas nós somos aliançados. É só você ler um pouquinho o Velho Testamento, você vai ver que a aliança continua. Essa ficou perfeita agora. Antes ela era imperfeita. Precisava de um sacrifício em definitivo para tirar de nós essa natureza que nos atrelava às trevas.
agora eu sou liberto. Aí para pensar só um pouquinho. Você não será liberto, você foi. Não, você tem que meditar com base na palavra. Eu ensino o pessoal da igreja, gente, pensa com a palavra que as coisas vão andar. É por isso que Deus nos deu o pensamento, para pensar com a palavra. Se essa obra, ela é libertadora, então eu não serei, eu fui liberto. Eu não tenho mais nada a ver com as trevas, a minha natureza pertence ao céu. Aí, aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Meu corpo pertence a Ele. Então o inferno não pode chegar, e Elinho, cheguei, hein? Vou destruir a tua casa. Assim não, perdeu o endereço, pode sair. Mas olha só, a igreja ela precisa ser levantada no entendimento de quem ela é. E o que vai fazer valer quem ela é como eu me posiciono. É impressionante. Autoridade, gente, não é uma questão só de declaração, autoridade é uma questão de testemunho. Como a gente vive, a forma de nós vivermos no dia a dia, é isso que empurra as trevas, é isso que libera o poder de Deus. É simples. Alguém está entendendo? Então eu considero esse assunto demais. E Paulo disse, não se conforme, não se molde ao padrão desse mundo de pensar. O mundo inteiro, sabemos, está escrito lá em 1 João, jaz no maligno, mas não tem outra oportunidade. Veja que coisa cruel, né? A pessoa não tem a verdade para comparar, ela não tem como levantar e falar, caramba, isso aqui não há luz, há trevas. Então ele só tem isso, o inferno só vai sugestionando, ele vai declarando, ele vai falando, teu casamento está fracassado, ele está pior, nessa área está assim, você não consegue mais emprego, você já está ficando velho, pode esperar um bocado de doença aí, não vai funcionar isso, não vai funcionar, é um padrão do mundo de pensar, eu não estou fora, diga, eu estou fora. Fala, estou fora. Estou fora, não vou pensar como o mundo pensa. É só olhar para a palavra, e aqui está legal, né? Porque a gente viu aqui Deus dizendo lá em Jeremias, a reunião já iniciou dizendo Jeremias capítulo 29, né? Eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, Elinho, você nem imagina. Pensamento para dar o fim que nós desejamos. Quem é que não quer ter uma família legal, gente? Que alegria, um trabalho, né? Ser suprido, andar com saúde. Ei, isso é aliança, ele já fez na cruz do Calvário, é nosso. Então isso aqui hoje eu considero, como pastor, eu e minha esposa, a gente tem lá aquela rapaziada toda lá para conversar com eles, é a coisa mais importante. Então eu preciso ser transformado no meu dia a dia pela renovação da minha mentalidade, obviamente com a palavra dele. Para que então eu possa experimentar isso, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o poder de Deus na prática. Ninguém experimenta o melhor de Deus se não tem ele inserido dentro. A expectativa minha e sua de Deus, gente, está de acordo com aquilo que a gente acredita de mentalidade. Qual é o tamanho do meu Deus? É o tamanho do quanto eu acredito que Ele é. Simples. E Ele vai só desafiando eu e você a crescermos nele, porque Ele é grande. Ele é maravilhoso. De manhã eu falei sobre Gênesis capítulo 18. Quando chega lá para Abraão e Sara, diz assim, acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Para pensar, você está vivendo aí uma situação que pode ser complicada, a Raquel estava ministrando sobre isso, cada um de nós vive situações, de manhã eu contei meu testemunho de uma situação grave, e Deus me livrou por causa de aliança. Vou repetir, o pessoal que está mais empolgado, Deus me livrou por causa de aliança. Obviamente o Espírito Santo ministrou ao meu coração um posicionamento que eu tive que assumir. E ali estava o segredo. Alguém está compreendendo? Nós fomos libertos pela obra da cruz do Calvário. Somos livres. Para viver essa liberdade, nós temos que estar continuamente renovando a nossa mente com aquilo que Deus diz, não o que eu acho, o que eu penso ou o que eu sinto. Ainda há uma gama muito grande do corpo de Cristo vivendo pelo que sente. Não fomos chamados para viver pelo que nós sentimos. Sentimentos, eles são resultados de pensamentos, eles não aparecem do nada.
Aí, cara, por que você está triste desse jeito, está andando dessa maneira? Se você for analisar, começou lá naquele dia uma maneira errada de pensar a respeito da sua vida, a respeito da família, dos filhos, do trabalho, de qualquer área da nossa vida. Então Deus nos deu essa mente para que nós cuidássemos dela. E nós precisamos dessa renovação contínua. Eu tenho entendido que quanto mais você se entrega ao pensamento de Deus, mais esse pensamento faz parte de quem você é. Aí não adianta o inferno chegar para mim e me convencer que pelas suas pisaduras eu não fui sarado. Não adianta. Porque eu tenho experiência demais de ter sido curado. E olha que eu sou médico, hein? Eu uso perfeita vontade dele na minha vida. Funciona. Não adianta ele chegar para mim, esse negócio de ser dizimista e ofertante não funciona. Não adianta, cara, eu tenho experiência. Gente, andar com Deus é uma grande experiência dele. Por isso que é um relacionamento vivo, não é uma religião. Não é um conteúdo apenas, eu estar na igreja, abrir a Bíblia é legal, beleza, vou embora para casa. Mas aí a gente cai nessa cilada, ou de repente a gente não aprendeu, que de segunda a sábado a gente vive como todo mundo. Preocupado, pensando uma opção de coisa, tudo desalinhado da verdade, porque eu me entreguei a um sistema, que é esse sistema que fica, que vem, que perturba a mim e a você, e é aí que é o verdadeiro confronto, esse é o verdadeiro confronto. Uma vez eu estava indo para a minha igreja, e eu estava num determinado lugar, e eu sei exatamente, o Espírito Santo falou tão alto ao meu coração uma frase, que eu tive que parar o carro, sentei um pouquinho para meditar no que ele me falou. Ele disse algo para mim que eu fiquei impressionado. Ele disse assim, exatamente assim, Elinho, o mais baixo escalão de escravidão das trevas é a possessão demoníaca. O mais alto escalão de escravidão das trevas é uma mentalidade errada. O cara está endemoniado, no nome de Jesus, safado, tem que ir embora. E ele vai. Não é não? Mas o que prende a nossa vida é um sistema de pensar. É uma crença que eu estabeleci. É algo que é sugerido a mim e a você, que não está em linha com a palavra, e tira de mim a alegria, o prazer de viver. Por que eu não tenho prazer e alegria, mesmo enfrentando lutas? Por que eu não tenho paz no meu coração? Porque eu estou num padrão de pensar errado. Ele vai minando a gente, vai quebrando a mim e a você, vai convencendo que a vida é assim mesmo, você é mais um na multidão, você está sujeito a isso, está sujeito àquilo outro. Eu estou completamente desalinhado, eu não sei bem a herança que eu tenho, a aliança, né? Essa é a verdadeira ignorância. Alguém está compreendendo aí? Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. E é incrível, gente, esse livro, ele faz parte de quem nós somos, que ele é uma pessoa, ele é um ser vivo. Nós vamos pensando com ele. Não adianta o inferno chegar para mim e dizer que eu não tenho que perdoar, porque eu tenho que perdoar sempre. É o sistema. Já está inserido em mim. A gente vai tendo isso, a gente vai aprendendo a crescer. Aí a gente vai vendo resultados maravilhosos. Nós temos que alinhar, no final dessa história, quer ser bem-sucedido, terminar bem, temos que alinhar a nossa maneira de pensar o que Deus pensa. Esse aí é o segredo da igreja que vence, que chega até o final, cumpre o seu propósito, fica estabelecida. Diga aleluia. Muito legal. 2 Coríntios, Paulo tinha essa preocupação, ele diz lá, eu zelo por vós com o zelo de Deus, hein? Visto que eu tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Legal. E agora ele começa a dar essa palavra aqui no verso 3. Mas eu receio, veja bem, assim como a serpente enganou Eva, e de manhã a gente leu aquele texto, olha o que está escrito aí, com a sua astúcia, uma habilidade maligna de enganar, assim também seja corrompida, destruída a vossa mente, e vocês se apartem da simplicidade, da pureza devida a Cristo. Muitas vezes quando o apóstolo Paulo levanta a palavra Cristo sozinho, gente, ele está falando do Messias. Ele não pode estar falando só do Messias, ele tem que estar falando da obra do Messias.
O que faz com que nós estejamos aqui é o sacrifício de Jesus, é o sangue dele. É isso que o inferno é desesperado, por isso 1 Coríntios ele fala, cara, eu não quero falar de nada não, eu não vou rechear os meus sermões aí, falar uma opção de coisas que eu acho, que eu penso, né, essa filosofia humana e tal, umas ideias, pô, que bacana, como é que foi? Pô, o cara falou uns negócios lá, rapaz, que pregação é tremenda, profunda, e aí, entendeu alguma coisa? Não. E Paulo falou, eu não vou tirar o poder da cruz. E ele insiste numa igreja que se vangloriava, obviamente, pela localidade da sua cultura, dos seus pensadores. Ele sabia onde ele tinha que entrar. Então veja, ele está dando uma declarada, olha, vocês podem estar se afastando aí, da simplicidade da obra da cruz do Calvário, que nós temos que crer, ficar com ela como padrão de pensar de tudo que nós somos, como novas criaturas, a nossa herança. E vamos seguir adiante. No verso 4, se na verdade vem alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, se você aceita, veja aí, veja bem o que está escrito, se eu aceito, eu acabo sendo convencido. Gente, ninguém quer ser convencido pelas trevas, mas ele é especialista em trazer isso numa maneira muito agradável, bem convincente. Eu falei aqui de manhã, essa área de família é bem crítica, a gente ama demais família, todo ano eu tenho congresso de família, eu e a minha esposa depois a gente fala direto lá, o mês inteiro sobre família, a gente faz encontro, faz de tudo. Aí chega um casal e fala para a gente, pastor, a gente já se separou. Rapaz, eu sou o último a saber. Poderia de repente ter te ajudado, mas o que aconteceu quando alguém chega, cristão, e chega, acabou o casamento? Acabou, porque começou lá atrás, uma maneira errada de pensar. E aquilo foi crescendo, aquilo foi dando espaço, a pessoa foi pensando, ela foi só fazendo assim, isso aí, foi aceitando, quando na verdade, quando isso cresceu, aquilo se tornou, escuta o que eu quero te falar, aquilo se tornou a minha crença. É por isso que eu agi com base naquela crença. E não estou nem aí, destruir minha casa, meus filhos entendem. Eu sou a favor, gente, da família, como foi falado. Deus criou a família para dar certo. A interferência na nossa mente é muito grande. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está sendo alimentado em forma de pensar. E veja, as coisas podem ser fascinantes. As coisas podem ser agradáveis do ponto de vista. Já parou para pensar, o pecado é agradável, senão ninguém estava nele, cara. Aquilo que destrói o ser humano é agradável, senão não estava nele. Já parou para pensar outra coisa? Você não será tentado naquilo em que você não pensa. Guarda essa frase. Eu não serei tentado, o pessoal aqui está mais animado. Eu não serei tentado naquilo em que eu não penso. Se pensar e continuar a dar vazão a esse pensamento, vai aumentar, vai dominar, daqui a pouco estou concordando, estou crendo, vou lá e ajo, vou lá e executo, escolho, decide, aí está a minha tragédia, aí quebra. Eu falei de manhã, na composição que Jesus falou sobre concordância, é tremendo, né? Ele disse que se tiverem 2 ou 3 testemunhas que concordarem a respeito, está assim lá, hein? Capítulo 18 de Mateus, qualquer coisa, aquilo será estabelecido, todo fato será estabelecido. Isso é um padrão. Estudando sobre isso há muito tempo atrás, o Espírito Santo me mostrou isso. Nós somos a testemunha-chave. Eu estou nesse mundo. Sou eu que vou testemunhar e vou concordar com as coisas. Se eu começar a concordar com o padrão desse mundo de pensar, eu sou mais uma testemunha, eu viverei no padrão desse mundo. Se eu começo a concordar que eu sou uma pessoa fracassada, doente, nada dá certo na minha vida, eu já concordei porque eu criei, então passa a valer. Eu começo a perpetuar. Muitas vezes eu tenho que falar com o pessoal lá, gente, olha só, deixa eu falar, nessa tua situação aí eu estou vendo o seguinte, cara, você está concordando demais com algo que a palavra de Deus não fala. Deus não chamou eu e você para o fracasso, Ele não tem essa visão a nosso respeito. Mas se eu estou tendo essa imagem dentro de mim, eu sou a testemunha-chave. E estou concordando com aquilo que o inferno está sugerindo para fazer valer esse fato. Eu estou botando você para pensar.
É impressionante como o poder de Deus ele é liberado quando a gente concorda com a verdade e age com base na verdade. Impressionante. Eu não conheço um relacionamento de casal, quando verdadeiramente um outro, pode ter acontecido o que for, e esse é que é o grande detalhe, a pessoa levanta, eu tenho razão. Fui traído, aquilo outro, eu tenho razão, eu tenho todo motivo, eu tenho isso, aquilo outro, e tal, beleza, eu, já está no erro. Você sabe qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus é eu perdoar sempre. Não tem exceção. Ellen, no teu caso foi feia a coisa. Eu até vou chorar contigo, está feia a coisa para o teu lado. Eu vou abrir uma exceção para você para não perdoar. Não existe. Porque perdão não tem base em sentimento. Perdão tem base em escolha. E isso chama-se fé. Fé é perdoar sempre. Então, se de fato um casal entende a verdade e age com base na verdade, pergunta se eles não vão ficar juntos. Eles vão ficar juntos a vida inteira. Então, eu estou trazendo o básico da questão. Tudo na nossa vida começa na nossa maneira de pensar. Se eu sou contaminado com a maneira errada de pensar, estou liquidado. Minha casa não fica de pé. A imagem a meu respeito, ela não é a imagem que Deus tem a meu respeito. E eu vou aceitando tudo que o inferno traz na minha mente, porque eu não entendi que eu preciso fazer esse filtro. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma série de mensagens falando sobre o interior contaminado. Tudo que o inferno quer é apagar a verdade dentro de mim. Porque se ele apaga a verdade, ele, como treva, se estabelece como domínio. Simples assim. Quando a gente acende a luz, imediatamente as trevas pulam fora. Não tem como, não tem argumentação, não tem combate. A luz não fica assim, ó, vou acender, hein? Sai, sai, sai. Ó, vou acender, hein? Sai, sai, sai. Não tem jeito. Da mesma forma, no momento em que a luz apaga, quem se estabelece? Não tem como a nossa mentalidade ficar, pastor, mas eu não estou nem para lá, nem para cá, eu estou aqui numa coluna do meio. Não tem. Ou eu estou sendo dominado pelo padrão de Deus pensar que é a sua verdade como nova criatura, a obra da cruz do Calvário, ou eu estou sendo dominado e cozinhado numa maneira errada de pensar do inferno, que está quebrando a minha vida. E eu nem estou sabendo, eu estou pedindo oração, eu estou pedindo ajuda. Beleza, gente, Deus é maravilhoso. Eu sei que muitas vezes tem opressões satânicas na forma de pensamento e a gente é liberto disso. Mas eu, no dia a dia, eu preciso cuidar da minha mentalidade. Eu falei aqui de manhã de uma médica que entrou na nossa igreja 1 ano e meio atrás. Ela estava tão quebrada na sua mente. Ela era de igreja, mas ela estava numa depressão tremenda, já tinha oportunidade, já queria se matar. Pessoa, gente boa, fora do trabalho. Chegava a conversar comigo tão cheia de remédio. Pastor Hélio, eu estou muito mal, eu estou assim e tal. Cheguei para o maridão dela e falei assim, traz ela de qualquer jeito para a igreja. Mesmo que ela não queira, sem vontade. Falei para ela, Cláudia, abre o teu coração para a palavra. Abre o teu coração porque ela vai te lavar. Ela vai ocupar o espaço das trevas e vai tirar toda a tua maneira errada de pensar. E não fiz oração, rodei cabeça no chakra lá baixar, não fiz nada disso. Obviamente a gente tem o Espírito Santo para nos dirigir como a gente deve orar. Obviamente. Mas eu sabia o que era. Ela estava completamente morta, escravizada a um padrão errado de pensar que deixou ela daquela maneira, um ser que parecia um zumbi. 1 ano e meio, está lá na igreja. Fala normalmente, foi liberada para o médico, não toma medicação mais nenhuma, voltou a trabalhar, a alegria voltou para a família, a sua filha está fazendo vestibular agora para medicina, está com uma pontuação alta, fala aí para mim. Poder da palavra entrando na vida do ser humano, na mente se abrindo para ela. Qual é a medida da minha abertura para a verdade? É a medida da manifestação de Deus na tua vida. E nos dias que nós estamos vivendo, gente, nós temos que estar com isso aqui, ó, completamente revestindo o nosso espírito, que é o nosso ser espiritual, a nossa maneira de pensar. Então, eu estava falando sobre essa série do interior contaminado, eu vou te mostrar uma passagem muito legal que eu gosto dela, que é essa aqui, ó. Vou passar adiante. Salmo 119, verso 97.
Então o salmista declara assim: quanto amo a tua lei, a tua verdade. Escuta, eu tenho visto isso. Pessoas apaixonadas pela verdade, elas resistem mais. Não olha assim para mim não, eu sou do Rio, eu sou carioca, pastor. Eu falo lá no ministério, os outros pastores que trabalham lá no nosso ministério, eu falo, cara, vocês têm que ser cada vez mais apaixonados pela palavra. Ela tem que ser a sua paixão, cara. Está faltando mais paixão no povo de Deus. Está faltando mais esse encontro de paixão com essa verdade. Com a pessoa do Espírito Santo que fala em alto, que revela a verdade. Aquilo entra dentro de você que é aquela dinamite de Deus. Não explode nada não, mas te reveste. Então o salmista está dizendo, quanto amo a tua lei, aí é a minha meditação, eu penso nela todo dia, não é na esposa, não é na namorada não, é na palavra, todo dia. Olha como é que está escrito, gente, o dia inteiro, medito, eu reflito, eu penso nela. A gente vai dando oportunidade para que ela venha e ganhe espaço dentro de mim e de você. Vou dar um exemplo simples, você pega uma esponja em cima de uma água, você pode passar rapidamente, ela fica molhada, mas ela não está encharcada, e ela não penetrou lá no fundo, ela ficou só na superfície, e rapidamente ela seca, por causa do tempo de exposição. A pergunta que eu faço, e ela é legal, gente, se a gente quer chegar lá, e nós vamos chegar. Esse é o último tempo da igreja sobre a face da terra, você é a geração final, e tem uma galera aí que vai pegar firme isso. É a galera encharcada da verdade. Aí, não é a galera que se acha boa, que faz e acontece. Poder de Deus, gente, está ligado à palavra. Ele se manifesta. Você entende isso? Encharcado. Aí você pega e deixa uma esponja, um tempo naquela água, ela fica encharcada. Olha o tempo de exposição. Qual é o meu tempo de exposição em pensar na verdade? Qual é o tempo que eu dou? Aqui está o segredo. Essa impregnação, ela não é automática. Eu sempre digo lá na minha igreja, gente, domingo, você está aqui na igreja, meio de semana, reunião, pode até fazer escola, mas o que vai fazer a diferença é o teu tempo de exposição diário, na tua comunhão com Deus, com a verdade, porque você tem paixão. Eu me lembro, outro dia eu estava falando isso com a Deise, quando eu namorava ela, eu chegava para ela assim e falava assim, Deise, não dá mais, não dá. Ele está gritando, está me chamando. Ó, entende que eu vou falar, hein? Meu namorado Jesus está me chamando. Eu preciso do meu tempo. Eu ficava, meu coração não aguentava. Aí, tem uma unção nova de comunhão que Deus está para liberar para a igreja dele. Você já reparou que é sempre no meu posicionamento? Se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Ele está na porta só batendo, eu tenho que ir lá abrir e convidar para entrar. Coisas simples. Mas há uma unção nova, chegando para a igreja, porque Deus sabe que a igreja tem que estar impregnada dEle. Não é daquilo que eu penso sobre Deus, não são os meus raciocínios e conclusões sobre Deus, essa é a grande tragédia, é a maneira do homem pensar e interpretar como Deus é. Não vai funcionar, quebra o ser humano, é um tempo de exposição. Agora olha, prestou atenção nesse verso? Então beleza, olha o próximo agora, que ligação fantástica. Então está escrito assim, os teus mandamentos, a tua verdade, me fazem mais sábio que os meus inimigos. Me põe na dianteira, me põe na frente para não ser enganado, ou pelo menos para reconhecer, epa, isso aqui é uma cilada, eu estou vendo, hein? Ó, já tive o discernimento, já entendi, que pensamento é esse? Vem do calabouço. Olha só, a impregnação da verdade em mim e em você ilumina. Gente, é um farol, ilumina um farol, você vai ver as menores coisas na tua frente. Não tem como. É algo do Espírito. Como é que você sabe que isso é maligno? Cara, eu não preciso saber, está aqui dentro, eu tenho um testemunho, eu estou enxergando com os olhos do meu Espírito, iluminado pela palavra, isso aí é maligno. Essa maneira errada de pensar é maligna. Essa situação está acontecendo, opa, vou levantar aqui a antena, está aqui dentro. Me torna mais sábio que os meus adversários, porque essa verdade eu tenho sempre comigo, ela está instalada em mim. O inferno não pode quebrar uma igreja que tem a verdade instalada nela.
Não estou falando carregar uma Bíblia, a gente faz parte da nossa vida. Eu estou falando dessa verdade, está inserida na minha forma de pensar. Eu vou abordar uma situação, de que maneira eu abordo? Como Deus pensa. Aí Deus chega e diz para vocês, olha, essa parede aí é branca, hein? Aí eu vou e olho para ela, acho que Deus está variando. Não, mas Ele disse que é branca, quem sou eu para dizer que é outra cor? Ah, não, mas eu estou vendo. Esse é o padrão humano. Daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, e aí vou e acredito nisso. A força disso é muito grande. Mas Deus chegou e falou para mim, essa parede é branca, Elinha, não é linda ela? É linda, ela é branca. Eu dou uma declaração não porque eu vejo, porque eu concordo com Ele. Isso é fé. Aí eu vou caminhando com Ele, vou acreditando, vai dando certo a minha vida. Minha vida vai andando. Está vendo isso aqui? Eu me torno mais sábio. Veja só que coisa interessante. Eu estava estudando sobre isso e Deus mostrou outra passagem. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, só para te dar o contexto, o que aconteceu? Os irmãos resolveram perdoar uma pessoa. E Paulo falou assim, eu vou com vocês. Mas ele faz essa declaração, que o Espírito Santo registra. Por que ele vai com eles? Mas justamente isso, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós. Pois a gente não ignora os seus desígnios. O que Paulo tinha em alta? Verdade instalada nele. Verdade instalada nele como padrão de pensar. Esse é a grande lance da igreja. É nós proporcionarmos essa edificação de todo mundo entender que precisa estar cheio dele. Minha maneira de pensar. Não olhei? E por último, Paulo em Efésios capítulo 4, ele também dá essa declaração, e ele entendia, se você for estudar o capítulo 4, você vai ver que Paulo fala muito sobre relacionamentos. Diz, olha, joga fora o velho homem, você se reveste do novo, então preste atenção, Elinho, aquele que roubava, não roube mais. Aquele, não faça mais. Aquele, não faça mais, e só mostrando que é outro padrão. E aí no meio disso ele diz lá assim, não deis lugar ao diabo. Eu dou lugar a ele na minha maneira errada de pensar, porque eu concordo com a minha carne, com o meu homem natural. Eu tenho razão, é meu direito. Gente, essas são as plataformas que o inferno mais levanta. É tua razão, é teu direito de você agir assim, assim, assado. Eu já dei vários testemunhos lá na minha igreja, de situações que o pessoal falou assim, pastor, mas que prejuízo, hein? Eu falei, eu nunca estou no prejuízo. O inferno pode me roubar o que for, eu não estou no prejuízo, eu estou no reino de Deus. E se ele me rouba, segundo o padrão de Bíblia, ele vai ter que restituir. Eu tive várias experiências assim, restituição. É mesmo, safado? Mexeu com quem não devia. Você mexeu com ele, é meu pai. Você sabia que Jesus, quando chegou para Paulo, disse assim, cara, por que você me persegue? Só faltou Paulo dizer assim, eu não te conheço, eu estou perseguindo uma outra rapaziada aí. Jesus tomou pessoalmente aquela perseguição. Para meditar e pensar. O inferno está te afrontando? Ele está afrontando o Rei da Glória. O Rei da Glória. Ao Rei da Glória ele está afrontando. Aí, ele é a cabeça, eu sou o corpo. Quanto eu já parei para meditar sobre isso? Que nós somos um ser só. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor, se torna um só espírito com Ele. Esse tipo de coisa, gente, é mais simples do que a gente imagina, está na nossa frente, mas é puro poder de Deus para quebrar as trevas. Você está compreendendo isso aí? É nessa simplicidade que nós vamos vencer, é nessa simplicidade que nós vamos andar junto, criar uma família maravilhosa, vai crescer os relacionamentos. É nessa simplicidade que nós vamos ser perseverantes. Nós vamos completar a carreira, diga aleluia. Só para acrescentar mais uma, quando eu estava estudando isso, o Espírito Santo me levou a passagem onde Jesus começa a dizer para os discípulos, escuta essa. Olha aí, eu tenho que ir para Jerusalém, vou sofrer isso, aquilo, outro, eu preciso morrer, ressuscitar. Pedro chama ele no cantinho e fala com ele assim, Jesus, nada disso vai te acontecer, para com essa bobagem, está falando muita bobagem. Como é que Jesus responde para Pedro? Chamou Pedro de Satanás, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, a palavra no original é pensa. Mas você cogita e pensa das coisas do homem.
No momento em que ele fez isso, arreda Satanás, Jesus colocou Satanás para trás e ele ficou na vantagem. Ali foi uma das oportunidades para ele ser tentado e Satanás ganhar a vantagem. Arreda Satanás, dá licença, para trás. E ele só faz na tua vida e na minha através da nossa maneira de pensar. Simples. Paulo, quando fala sobre a corrupção da mente, eu já estou terminando, só para você, eu gosto de pregar em séries de mensagens, né? Então às vezes assim, fazer um seminário, para mim é a melhor coisa do mundo, quinta, sexta, sábado o dia inteiro, para falar de um assunto só, é maravilhoso. O poder da verdade, a gente levanta a verdade, não é o que a gente acha, é o que a gente pensa. Eu estou dizendo para vocês, testemunhos pessoais, quando eu comecei a acreditar na simplicidade do que Deus disse, a minha vida andou. Comecei a abraçar aquilo. A gente pensa demais. Ah, não é bem assim. Ah, não é assim que Jesus disse. Não era isso que ele queria dizer. Era exatamente isso que ele queria dizer. Porque o inferno confunde. Ele fez isso. Determinadas sugestões, eu vou passar essa passagem aqui, mas determinadas sugestões e ideias, se nós permitirmos, vai corromper a nossa crença. É por isso que ela precisa estar instalada em mim e em você. Aí, não baixa a tua guarda. A proposta de Deus é maravilhosa para a tua vida. Eu vim aqui para te dizer o que você anda pensando a respeito da tua família e de você. Porque se não estiver em linha com a palavra hoje, você vai descartar isso e vai jogar aqui. Nós vamos quebrar, no nome de Jesus, trazer cativo todo pensamento contrário à verdade. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso, sobre o orgulho, a altivez, sobre as fortalezas. Fortaleza é uma maneira restrita de pensar que não gera vida nem liberdade. Por que eu não estou em liberdade? Por que eu não estou em vida? Por que eu não estou com descanso? Porque eu estou debaixo de uma fortaleza que me faz pensar daquela maneira. Sem eu saber, eu me entrego a ela. Me quebra. É assim que funciona. Quando está falando sobre sofisma, é uma maneira errada de pensar que me induzia ao erro. É isso que o inferno faz. No final dessa história, ele quer me induzir a agir errado. Isso me quebra. Então eu tenho visto e conversado com pessoas que perderam a sua alegria, cristãos, ou perderam o prazer da vida, ou a dinâmica da força. Queridos, olha só, nós não temos coragem, nós não temos força, nós não temos alegria, tudo vem dele. Eu acho maravilhoso para não ficar nada na nossa conta. É Ele que me renova as forças, é Ele que me dá a verdadeira alegria, é Ele que me impulsiona, é Ele que levanta a minha visão e mostra, ali, ó, eu tenho um propósito para você, hein? Essa barreira já caiu, aleluia, meu irmão, vou nessa, e vou embora. Eu não posso permitir ser parado, porque eu estou pensando errado. Tudo vem dele, faz forte ao cansado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. E nada como ele para chegar e te dar uma renovada, cara, que te bota um gás em você, que você tem até dificuldade de dormir. Eu tenho. Às vezes eu chego em casa, vou anunciar a palavra, eu falo, Deus, me deixa aqui, porque para desligar demora. Sabe o que acontece? Quando você começa a falar sobre a verdade, sobre a palavra, quem Deus é a sua palavra, enaltecendo o nome dele, a obra da cruz do Calvário, um vulcão começa a atingir dentro de você. O Espírito Santo começa a mexer de alegria dentro de você. Aquilo vai se expandindo, cara. Vai expandindo dentro da tua mente, do teu corpo. Você chega renovadão em casa. É o que eu venho experimentando. Nossa jornada não é cansativa, ela não é exaustiva. Pastor, essa jornada cristã, esse negócio de ministério é um peso. Está pensando errado. É um privilégio. Poder servir ao Rio de Janeiro. Para mim é um privilégio, gente. Poder sair da minha cidade, no convite dessa família tão maravilhosa, poder estar aqui e ministrar o teu coração. O que? Eu estou focado. Porque é Ele que me renova. Nós temos que garantir isso, você tem que garantir. De repente você está no vértice aí de tomar uma decisão que pode quebrar a tua vida para sempre. Que você já foi convencido no teu coração de que não dá certo. Quem te convenceu? Um Deus?
sempre há uma oportunidade nova, sempre tem uma escolha nova, sempre tem um caminho que a gente nem imagina. Ele tem 1 milhão de maneiras de te abençoar. E sabe como é que ele escolhe? Unidunite salamem, escolhido por você. Mas a nossa restrição da nossa mente, o inferno diz, não tem esperança para você. Você é um doente, vai ter que conviver com essa doença até o final. Eu falei aqui de manhã do meu testemunho de cura, de um câncer de pulmão. Eu sabia qual era a minha aliança. Mas o Espírito Santo falou algo para mim. Você que é a chave, é o testemunho nisso aí. Vai lá e perdoa aquela pessoa, se reconcilia com ela. Eu fui lá, tchau, um abraço. Foi embora. Não precisei fazer nenhum tratamento, porque eu não atribuí aquilo como uma coisa natural. Aquilo é do mundo do Espírito. Você vê, eu falo isso lá que a gente ensina para o pessoal na escola, não olha as coisas como naturalmente elas são, olha as coisas como Deus vê, através da ótica da palavra. Eu não posso abraçar as coisas como naturalmente são, do ponto de vista. E eu digo para você, tem esse testemunho nessa área, em algumas áreas aí, eu estou só crescendo nisso. Mas eu quero te dizer, funciona? Deus, é a sua palavra, pronto, acabou. O inferno se prostra, quem é o inimigo, cara? Não é nada, um ser criado por ele, já foi derrotado. Alguém está entendendo que a palavra está estabelecida para sempre reinar? Ele está sentado no trono. Quem manda é o Senhor, o Rei da Glória. Ele manda. Deus não está preocupado, Ele está sentado no trono, sempre teve na maior tranquilidade. E nós pertencemos a Ele. Estamos debaixo do propósito dEle, em família, em trabalho, em ministério, seja o que for. E por último, eu vou deixar só essa frase aqui. Tem um grande perigo, e é a força do convencimento que o engano traz. Se o meu convencimento não vem da verdade, eu quero te dar uma dica, quero te dar um conselho, descarta. Mesmo que eu seja, não, mas peraí nada. Porque a gente humanamente, do ponto de vista natural, não nada. Se eu estou sendo convencido, não está em linha com a verdade, por favor, descarta, porque não vai acabar bem. E assim a gente vai embora. Aí o que acontece? As nossas escolhas e as nossas decisões começam a ser encharcadas de sabedoria. Vai minimizar as escolhas erradas. E nos dias de hoje, eu quero te falar, a gente precisa de muita sabedoria em lidar com várias situações. Olha esse mundo como está doido. Olha o padrão das pessoas pensarem sobre família, como está completamente oposto à verdade, na contradição de uma verdade. E qualquer outra coisa, olha só como é que as coisas estão. A liberdade só está nesse livro, nessa verdade. A alegria, o prazer e a vitória está simplesmente em pensar como Deus pensa. Vamos embora ficar de pé que eu quero orar por você. Raquel, eu posso pedir que você me ajude nesse teclado, que privilégio, aleluia. Gente, que eu conversei com vocês é simples. Você sabia, uma decisão nossa de mudança, muda tudo. É algo que de repente tem te angustiado, analise um pouquinho, sai puxando essa pipa de angústia, determinados sentimentos estranhos. Nós não fomos criados para viver com sentimentos de tristeza, de falta de esperança. Se isso está acontecendo, que há um padrão errado de pensar, de que a nossa vida acabou, não há mais oportunidade, não tem mais jeito de ser resolvida essa questão familiar. Nunca pense dessa maneira. Assim está o mundo. Hoje está vivendo aí uma geração que vem, essa tal de geração milênio, que é o seguinte: eu quero me sentir bem, eu quero ter prazer, mas não tem comprometimento, não entende nada sobre o que é a verdadeira vida, de seguir adiante, de ser perseverante. Uma boa dose de nós vencermos tem perseverança. Hoje tem uma chuva, amanhã tem um sol brilhando sobre a tua vida.
Hoje talvez você está falando para mim, pastor, eu estou vendo dias difíceis. Legal? Mas tem uma proposta já na frente, liberando tudo isso na tua vida. Eu e você passamos situações assim. Eu quero te falar que há 2 anos atrás eu passei por uma experiência que eu falei, caramba, eu não sei como é que eu vou sair dessa, porque eu não consigo. Chamei o Espírito Santo, falei, tu é meu amigo, agora você tem que me ajudar, porque eu não tenho força nenhuma. Eu perdi todo o rumo. Fui atropelado, fiquei no meio do caminho, a Scania, alguém anotou a placa, não sobrou nem um pedaço. Aí, Deus começou a me reconstituir. Me reconstituir. Reconstituir, reconstituir. Porque eu não abri mão para que o inferno viesse e prevalecesse na minha maneira errada de pensar, ou naquilo que estava acontecendo. Talvez situações que você esteja vivendo não foram culpa sua. Isso acontece nesse mundo. Jesus falou, no mundo passais por aflições, cara. Mas ele disse, tem bom ânimo, porque ele venceu. E a proposta que Deus tem para a tua vida, toma posse disso, não terminou ainda. Ele criou você para um propósito, não terminou ainda. Aquele que começou boa obra, ele vai completar. Mas eu preciso permitir, eu preciso concordar com a sua maneira de pensar. Legal? Feche seus olhos, põe a tua mão no teu coração. Nós somos um ser espiritual pensante. E eu quero orar por você nessa noite. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por essa oportunidade de nós ministrarmos a tua palavra. A palavra que é cura, que é alegria, que é renovo, que é transformação, que é mudança, que é verdadeira esperança, Pai. Eu quero nessa noite pedir a força do teu Espírito que possa iluminar e levar muito mais além do que as minhas palavras, para que os meus irmãos abracem, Senhor, e sejam completamente livres de uma maneira errada de pensar. Na autoridade do nome de Jesus, trazemos cativo todo pensamento errado, contrário à tua palavra, que tem tentado nos convencer que é assim mesmo. Eu declaro no nome de Jesus, destruído pelo poder da iluminação da tua palavra, e não prevalecerá mais. Eu repreendo a toda opressão satânica que fica na mente dos meus irmãos, ou em determinadas situações. Cala a tua boca, demônio, saia em nome de Jesus. Nós estamos dando uma ordem de comando, porque já foi desmascarado a tua intenção de derrubar o povo de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o poder e a força da tua paz, que é a tua presença, Senhor, possa inundar e levar descanso ao coração dos meus irmãos. Quando Jesus, vinde a mim, estáis cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso, gente. É porque a verdade traz, é Ele é o nosso descanso, é a palavra viva que verdadeiramente descansa. Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Coloca no altar de Deus a tua ansiedade, preocupação. Gente, Isaías 64, verso 4, diz algo tremendo, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Aqueles que têm expectativa e confiam nele. Escuta aí, mais cedo ou mais tarde eu e você vamos enfrentar situações além da nossa capacidade de dar solução. E por que eu vou assumir como que eu tenho que dar? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele governa a minha vida. Nós estamos nas mãos dEle, estamos inseridos, assentados em lugares celestiais. E por último, o Espírito Santo me manda dar esse verso, a passagem para você demais. Foi para mim durante muito tempo, numa situação, o meu conforto. No Salmo 110, é uma palavra profética a respeito de Jesus. Obviamente, está escrito lá, o meu Senhor diz ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha debaixo dos teus pés os teus inimigos. Escuta, nós estamos assentados em lugares celestiais, nós estamos em Cristo Jesus, essa palavra é para nós também. É Ele quem põe os inimigos debaixo dos nossos pés. É Ele, eu vou repetir mais uma vez, quem põe os inimigos e as ameaças debaixo dos nossos pés. Amã, esse Amã que te afronta vai ser enforcado na própria forca que ele fez. Você entende? Toda arma forjada contra ti não prosperará.
Esse é o nosso descanso, de saber que Ele trabalha por nós, de que Ele é o nosso Deus, de Ele quer te ver em paz, em família. Se por um acaso você está aqui e você está casado, ou você vem pensando em acabar, separar, não faça isso. Tenha a sabedoria de Jesus, abre o teu coração. Sabe, muitas vezes, gente, a gente tem que sair de um pedestal, de achar que a gente tem razão, que o culpado não sou eu, pastor, mas é ela, ou vice-versa. Não é isso, gente. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Pensa 10 vezes. Atitudes e escolhas que nós tomamos hoje pode prejudicar a nossa vida para sempre, nos desviar do caminho. E tudo que Deus quer é entrar no meu casamento, me ajudar minha esposa, e nós vamos chegar até o final. Ele é fiel, foi Ele que estabeleceu o casamento. Amém, queridos? É isso aí. Feche seus olhos um pouquinho. Aleluia, Pai. Eu quero te falar que a compaixão de Deus é muito alta aqui nessa noite. Ele te ama demais. Ele te ama demais. Ele te ama demais. Não mexe muito. Não mexe na sua vida. Deixa Deus fazer a sua vida. Não gostou, mas eu tenho planos, eu tenho aqui umas ideias, tudo legal. Mas se submeta a Ele. Entrega a Ele. Ele vai construir uma jornada perfeita na tua vida. Eu quero te falar como um testemunho vivo. Eu vi toda a minha família sendo salva. E hoje, dias de hoje, as coisas apertam muito. Às vezes é o seu filho que não é salvo ainda, ou o teu marido, vice-versa. Eu quero te falar, é promessa de Deus. Querendo o Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Eu vi isso acontecendo na minha vida. Olhem para cá. Rapidamente, eu só vou comentar isso, porque eu sei que isso gera uma expectativa e fé no teu coração. Eu entreguei a minha vida a Jesus na faculdade. Um pouco mais adiante, minha mãe, que já é falecida, ela entregou a vida para Jesus. Show de bola. Depois a minha irmã estudava fora na Alemanha. Quando ela voltou, ela só fez uma pergunta assim para mim e a minha mãe: vocês são crente? Sim, somos crentes em Jesus Cristo. Ficamos quietinhos. Não deu 6 meses, a minha irmã chega para mim ali: dá para eu ir à igreja contigo? Eu falei: claro, fica à vontade. Cadê que ela saiu? Foi pescada. Meu pai, um ensaboado. Às vezes, depois de anos isso, e o tempo passou, e minha mãe orando por ele, a gente só na boa. Nunca forcei meu pai, escuta essa, hein? Nunca forcei meu pai. E os anos passando, e o bichinho envelhecendo. Hoje ele tem 92 anos. Envelhecendo, ensaboado e tal, nunca apertei nem nada. Aí ele às vezes entrava na minha igreja, gente, sentava lá atrás assim, cruzava os braços, botava um óculos escuro. O pessoal vai: pastor, tem um senhor meio doido aí, parece que ele está endemoniado, ele está lá com a cara. Eu falei: gente, ele está cheio de demônio mesmo, deixa ele aí, é esse lugar certo, deixa ele. É meu pai. É seu pai? Deixa ele aí. Aí ele assistia e ia embora para casa, ele vazava rapidinho. Ele ficou fazendo isso assim 1 mês, 2, 3, mas não ia sempre. Um dia minha irmã me liga: Elinho, o que você falou para o papai? Você falou alguma coisa que ele tem que se batizar? Eu falei: não estou nem sabendo dessa história. Pois é, ele falou para mim que tem que se batizar. Escuta essa. Liguei para o meu pai: pai, vamos almoçar. Aí fui almoçar com ele. Falei: pai, não entendi nada. A Cíntia chegou para mim dizendo que você quer se batizar. Eu nunca vi o meu pai daquele jeito. Ele olhou para mim e falou assim: filho, naquele dia que você estava pregando algo, aconteceu aqui dentro de mim. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui para casa pensando naquilo. Aquilo mexeu comigo e eu acordei diferente. E eu estava olhando para o meu pai, eu estava vendo que ele estava diferente. E a partir daquela data, ele começou obviamente a ir à igreja, ele queria se batizar. Eu via que alguma coisa estava diferente nele. Colou chapa a palavra lá dentro, ele aceitou, ele recebeu. E eu já tinha dito para o pessoal da igreja quando eu comecei: olha, todos vocês vão ver eu batizar meu pai aqui nesse batistério, hein? Dito e feito. Com 83 anos, batizei o safado ensaboado. Até gastei mais tempo debaixo d'água para ver se lava mais. E
a igreja foi ao delírio. Eu falei, tá vendo? O que Deus ele promete, ele cumpre. Você não convence ninguém, você não vai convencer ninguém da tua família, e Jesus vai alcançar o coração dele. Amém, igreja? Uhul, a ele toda a honra e toda a glória. Obrigado, aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos mais um pouco. Coloque a mão na sua cabeça agora. E fala, Deus, eu saio daqui com a minha mente renovada nessa noite. Minha mente é renovada pela Tua palavra. Ela prevalece contra todos os outros pensamentos. Eu sou livre de maus pensamentos. Pensamentos do mundo. Pensamentos do homem humano, satânicos. Eu sou livre. Eu adoto o Teu pensamento, o pensamento da Tua palavra. Em nome de Jesus, recebo, Senhor, a lavagem da Tua palavra. Ela me lavou, lavou a minha mente, lavou os meus olhos, minha maneira de ver, de ouvir, de falar, de agir nessa noite. Eu saio daqui transformado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.